Em todas as pessoas existe certo conhecimento do bem e do mal, mas tendências gerais da maioria é de tomar por padrão as normas que julgam estar ao seu alcance. Por exemplo, o bêbado acha não fazer mal beber demais, mas considera como um grande pecado roubar. O avarento, que habitualmente se serve de mentira para conseguir bons negócios, tranquiliza-se pensando: todos têm que mentir, sem o que é impossível negociar, mas não me embriago como alguns. Outro, que se tem por muito sério e moral, julga ser cumpridor de todos os seus deveres e, olhando ao seu redor, despreza os que são abertamente pecadores. Porém, nunca se lembra de quantos maus pensamentos e desejos pecaminosos tem abrigado no seu íntimo sem que outros saibam, e que Deus julga o que se passa no coração. Embora o homem veja apenas a vida exterior, assim cada qual se felicita comparando-se com quem tenha feito coisas piores. Porém, existe um padrão de justiça que é da justiça de Deus. Quando a consciência de alguém começa a despertar e encarar o pecado da forma como ele é visto por Deus, então compreende que é culpado, que está arruinado. Não tentará justificar-se procurando descobrir alguém que seja pior do que ele. Antes, com toda franqueza, confessará o seu pecado, condenando-se a si mesmo, e manifestará ansiedade por saber se é possível que Deus lhe perdoe. Assim, o coração depravado do homem encontra alívio e consolação ao descobrir alguém que seja pior do que ele próprio. E ainda mais, não pode suportar que Deus exerça a sua graça. A graça, que significa o perdão não merecido de todo e qualquer pecado, sem que Deus exija coisa alguma, a pessoa a ser perdoada é o caráter da graça, e ela é oferecida por Deus. É um princípio tão contrário a todo o pensamento humano, tão elevado acima do homem, que este o detesta e no seu íntimo por vezes o classifica de injustiça. É muito humilhante termos de confessar que dependemos inteiramente da graça de Deus, que nada que tenhamos feito ou possamos fazer nos tornará aptos para Deus. Antes, tudo aquilo quanto temos que nos recomende a graça de Deus é tão somente a nossa miséria, pecado e ruína. Isto é muito humilhante para o homem arrogante que quer uma religião para cuidar dele e que ele domine esta religião. Quando Adão se reconheceu culpado lá no Jardim do Éden, foi se esconder, voltou as costas ao seu único amigo, precisamente quando mais necessitava dele. E assim é ainda hoje. O homem tem medo daquele que é o único realmente pronto a perdoá-lo. O profeta Isaías disse em seus dias aos pecadores: torne para o nosso Deus, que grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Se você, querido amigo, deseja possuir o perdão pleno e gratuito que provém de Deus, é necessário que, antes de mais nada, como pecador culpado, se encontre a sós com o Senhor Jesus, consciente da sua culpabilidade, e pela fé o aceite como seu Salvador. Isto sem que primeiro você faça quaisquer promessas ou tentativas de melhorar a si mesmo. São os seus próprios pecados que o levam à presença daquele que morreu pelos ímpios, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, verso 6. Quando o princípio da graça é deixado de lado, não há esperança para o pecador. Quando o príncipe de Gales procurava, em certa ocasião, descobrir um preso digno de ser perdoado, pôs de parte todos os que alegavam não serem culpados, mas escolheu um velhote que, chorando, confessou com franqueza e vergonha ser culpado e que bem merecia ficar encarcerado. O Salvador, que nos perdoa, diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 30. É humilhante, mas é o caminho que leva à salvação de Deus. Você precisa tomar este lugar como um pecador, arruinado pelos seus pecados, merecedor do inferno, não tem condições de arrumar, de consertar, de melhorar isto para chegar perto de Deus. Mas neste estado mesmo como está, a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para quem se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Este versículo
diz tudo. O que Deus tem para lhe salvar é de graça. Como Deus pode lhe salvar é gratuito. E você deve, como pecador, arrependido dos seus pecados, receber pela fé. Confiar em Cristo como aquele que morreu em seu lugar. Pagou o preço, pagou a sua dívida, algo que você e eu não tínhamos como pagar. Foi por isso que Deus já tomou um passo na sua frente e preparou a obra da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.